gente, é o seguinte, nós vamos começar então agora, a parte da tarde, hoje, nesse momento, é uma oficina, tá? Que a gente vai dividir por grupos, por cores, a gente já vai fazer a distribuição. Tem alguns temas propostos para cada grupo, e cada grupo vai ter uma relatoria, tá? O objetivo dessas oficinas, né, dessa sala da oficina, é para vocês apresentarem propostas factíveis, fácil, muito fácil, sobre 5 temas, tá? Os 5 temas seriam propostas para quê? Temas, possibilidades da ação espírita transformadora em vários aspectos. Possibilidades da ação espírita transformadora, primeiro, na prática mediúnica. Segundo, né, nas atividades do centro espírita. Um outro item, no ensino espírita para jovens e crianças. Quarto, no campo político e social. E 5, possibilidades da ação espírita transformadora na divulgação do espiritismo. Muito fácil, gente, assim, tudo muito simples. Eu sei que vocês já estão com todas as ideias na cabeça, na ponta da língua, enfim. Como vai funcionar? Estou fazendo as explicações aqui agora, depois cada um vai para a sua sala, cada sala vai ter um moderador. E a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher um relator. E esse relator vai entrar lá no notebook, cada sala tem um notebook, que vai digitar as propostas de vocês. Certo? Quando acabar, eu vou lá vou pegar no pendrive e a gente vai, depois para a plenária, trazer os resultados, a gente vai reproduzir ali na tela, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos chamar aqui por equipes, vamos apresentar o que vocês anotaram, tá? Vou chamar o coordenador e se vai ser o coordenador que vai falar ou se vai ter outra pessoa para falar, tá bom? Vamos começar com a equipe que vai falar sobre mediunidade, é a equipe azul. Quem é o coordenador? Jacira. Vou passar aqui, tá? No nosso grupo, entre mortos e feridos, salvamos-nos todos. Nós concluímos que as possibilidades da ação transformadora na mediunidade passam pela possibilidade da evocação para entabular diálogos com ampliação de conhecimento, uma relação mais democratizada, a preparação dos médiuns com conteúdos previamente escolhidos para embasar os diálogos com vistas ao aprendizado de ambos os comunicantes, pautar a prática mediúnica com teor de cientificidade, construção de conhecimento e compartilhamento de saberes, superar a concepção de mediunidade como consolação, não assumir cátedra de mestres diante dos espíritos sofredores, não infantilizar os espíritos, fazer análise crítica das comunicações mediúnicas, organizar estratégias de pesquisa filosófica, elaborando questões padronizadas para aplicar um método de análise, amadurecer o grupo mediúnico, seguindo critérios de alerta na percepção dos espíritos, compreender que a posição privilegiada de médiuns sustenta melindres e afeta as relações no grupo, estabelecer objetivo prévio para fazer a reunião mediúnica, ter clareza que espíritos passam por sofrimentos momentâneos, para não calcificar o termo espírito sofredor,
e superar a definição estratificada de médiuns. Nós procuramos relacionar as principais ações que deveríamos tomar para possibilitar uma ação transformadora através da mediunidade. Ok. Quem é o grupo? Levantem-se. Esse aí, grupo azul. Agora vamos para a equipe lá do grupo laranja, que é sobre ação espírita, possibilidade de ação espírita transformadora nos centros espíritas. Quem é que é o coordenador? Luciana, né? Vamos lá, Luciana. Bom, boa tarde. Alguém do meu grupo quer vir aqui? Não, ninguém vai? Não, ninguém. Bom, a gente conversou. Talvez o difícil é você... A gente não quis filosofar muito sobre o que é ação transformadora, porque senão você não sai para a parte prática. Mas a gente colocou alguns itens que a gente achou importante. Primeiro, para uma ação transformadora do centro, que era o nosso caso, a gente acha que os recursos tecnológicos, hoje em dia, são fundamentais. Quer dizer, você dá essa possibilidade de quem não pode ir, poder ver online, ou, assim, às vezes, uma reunião de diretoria, você poder, cada um estar na sua casa, e você poder estar se reunindo. Então, isso é algo que transforma para os dias de hoje, após a pandemia. O outro assim, os grupos de acolhimento com treinamento. Quem vai na casa, ela sente necessidade desse aconchego, desse acolhimento. E é interessante que você tenha um grupo que faça isso, porque é muito comum na casa, chegou alguém, olha, fulano, vai lá falar, vai. E às vezes a pessoa nem tem jeito para conversar. Então, você tem um grupo de acolhimento. A gente acha importante com treinamento que faça isso. A gente questionou um pouquinho as palestras. Será que esse estilo de palestra que fica 40 minutos, 45 minutos, será que funciona? Você tem um período de assimilação que é pequeno. E, às vezes, depois a pessoa já não está mais assimilando. Então, de repente, você fazer uma forma de um debate, uma discussão, 2 ou 3 falando, saiu um pouquinho dessa característica do orador que fica muito tempo falando. Então, a gente colocou isso. Essa parte de transformar modelos verticais em modelos horizontais, a democratização. Isso é importante. É óbvio que existe na casa a parte hierárquica, mas a gente precisa, uma hora, tentar nivelar, até para conversar, para aproximação, tudo. Então, não ficar muito aquela coisa que são os dirigentes e o presidente, uma coisa muito lá em cima, os outros, um muito passivo, outro mais só para receber. Então, a gente nivelar mais horizontalmente para poder atrair um público novo e, assim, com que tem outras visões. E a parte questão do tudo, que o foco principal da casa sempre vai ser o estudo. Então, você fazer a transformação, ou você, através do estudo. Então, no nosso caso, assim, que nem o pessoal fala, não, você vai implementar colocando tratamentos, coisas assim, passes, que são coisas que a gente sabe que vai atrair. Não, o estudo sendo o foco principal como transformador. Certo? Não sei se alguém do meu grupo quer acrescentar, porque ali tinha um pessoal fera. Alguém quer falar mais alguma coisa? Medran, é o Antônio, né? Antônio, o seu? Não, ninguém, o pessoal não gosta do microfone. Levantem o nosso grupo para conhecerem. Mas eu queria complementar com relação a esse esquema de palestras, né, que a gente gosta muito, né? Eu gosto do modelo, mas sou eu, né? Acima 60 a mais. Então, tem algumas casas que têm mudado realmente o perfil daquela quarta-feira, né?
para grupo de estudos, para perguntas e respostas, para outra dinâmica que tem dado certo. Em algumas casas que eu conheço lá em Santos, tem dado certo esse esquema, mesmo não abolindo totalmente o esquema de palestra. Claro que sempre vai ter aquela coisa que é o estudo, né? Mas é importante a gente... É uma sugestão, quer dizer, é uma ideia que está dando certo, né? Pode ser que não dê certo em outros lugares, mas naqueles lugares que eu vi, está dando certo, tá bom? E, muito bem, muito obrigada ao grupo que falou sobre os centros espíritas. O Mauro tem grandes contribuições sobre isso. Vamos para a equipe verde. A equipe verde está falando sobre a questão da divulgação do espiritismo, ação transformadora na divulgação do espiritismo. Era o Luiz, né? Luiz? Sou eu. Vamos lá. A equipe verde tratou da divulgação do espiritismo, né, de uma forma transformadora. E o pessoal foi jogando as ideias e a gente foi elencando aqui. Está bem em cima? É a primeira? Tá. Principalmente diretores e colaboradores com ideias novas nas questões de dogmatismo, odeiam o azar com palestras e grupos de conversa, impondo quem se enquadra mais na vontade de transformar pensamentos com objetivo didático. Tá. Aí tem mudar ideias retrógradas, e não tem como fugir da questão dos jovens, né? Começar pelos jovens, ver a maneira de chegar neles através do material deles, o celular, que chame a atenção por serem mais conectados. Aí também entra a questão das redes sociais. Espaço cultural, música, coral, teatro, né? Trabalhar esses eventos culturais dentro do centro espírita. Divulgação do espiritismo através da arte, né? Então tem a ver com a de cima ali. Bibliografia nova, atualizada, materiais que retiram o gesso, né? Esse engessamento que existe nas obras que existem dentro das casas espíritas. Discursos voltados ao cotidiano, questões que saem nos jornais, através de notícias, montar as discussões. Esses discursos voltados ao cotidiano, eu não sei se está mais para baixo, mas tratar de assuntos até, às vezes, meio traumáticos dentro de grupos, né, como aborto, questões de homossexualidade, questões de eutanásia, esse tipo de coisas, né? A linguagem atual do jovem, seus interesses nas redes sociais, aquilo que o Signatis comentou hoje com a gente, né, a questão de nós nos inserirmos dentro do discurso dos jovens para conseguir trazê-los para o nosso modo de pensar aqui. Trabalhar um Jesus mais histórico e menos místico. Coordenadores de grupos, falando daquela série que está no Netflix chamada Chosen, né, que mostra um Jesus bacana, que dança, que brinca, que conta piada, né? Desmistificação de Jesus e Kardec também. Uma pessoa falou sobre essa questão de Kardec, deixar Kardec mais humano, né? Não só aquele codificador, aquela pessoa longe da gente. E uma pergunta que foi feita, que constou aqui: por que os filhos dos espíritas não acompanham os seus pais? Né? Então, isso acontece muito. Eu tenho um filho de 25 anos que não acompanha a gente, né? E a gente está sempre aí no meio. O espaço... antes tarde do que nunca, né? Pelo menos. Exatamente. O espaço físico, também entenderam que o espaço físico para o jovem é mais difícil que o espaço online, né? Então, trazer o jovem para a convivência hoje está muito mais... Até tem um esquete do Porta dos Fundos que mostra isso, né? O pessoal num bar e todo mundo com o celular, ninguém conversando com o outro. Aí tem o namorado com a namorada e eles conversando pelo celular, um na frente do outro. E aí aparece um cara com um livro, os caras, ixi, aquele cara estranho, gente, o que é aquilo? Um livro, o que é isso? Totalmente fora do contexto.
tipo de linguagem, agora é esse, né? O tipo de linguagem que fornecemos hoje no discurso dos estudos pode afastar os mesmos aculturados, buscar leituras de linguagem mais simples, de acordo com o espaço que deve ser divulgado. Então, por exemplo, num espaço como esse, que nós temos aqui um grupo mais seleto, a gente não pode, de repente, trazer, né, para uma discussão mais rasa. Agora, dependendo de uma palestra num centro espírita, onde venha muita gente de fora, que não tenha, digamos assim, o conhecimento ou a estrutura para entender, né, determinados pontos que aqui são colocados, então, fazer um discurso um pouco mais simples, mais singelo, para que essas pessoas consigam acompanhar. Acompanhar o Elias Moraes nas redes sociais. Quem não conhece, por favor, curtam, né? Dê o joinha, né? Aperte o sininho. Está fazendo falta aqui. Está fazendo falta. Por que foi comentada a questão do Elias? Porque o Elias, para quem não conhece, para quem não acompanha, ele faz um trabalho muito bom de divulgação nas redes sociais, ele faz vídeos curtos, mas muito bem elaborados, bem trabalhados, né? Sistema híbrido. Aqui deram uma ideia de... existe uma experiência lá em Santa Maria, onde existe um grupo onde eles fazem as reuniões híbridas e uma vez por mês se reúnem fisicamente. É um grupo, eu não peguei se era um grupo de jovens, depois quem deu essa... Acho que foi você, Valéria. Não, é um grupo de estudos, então. Tá certo. Levar ação espírita para fora das casas, dos centros, para a sociedade. Eu não sei, acho que lá mais embaixo falaram até trabalhar até em movimentos sociais, né? Deram um outro exemplo aqui do Ágora Espírita, que tem as lives para os jovens, uma forma de trazer a juventude, né? Ter mais espaços de fala, livre pensar, nos grupos da casa pode ajudar? Tem esse questionamento. Institucionalização é uma trave, buscar mudanças na popularização do espiritismo. Hoje, os centros são mais elitizados. E espaços livres pensadores, pequenos grupos no WhatsApp, coletivos, também ajudam muito na divulgação do espiritismo. Aqui, movimentos sociais a serem visitados e se aproximar deles, né? Sair do nosso espaço, irmos na direção desses grupos. E aqui entra a rede social também, canal de YouTube com entrevistas e termas. Termas é aquele negócio que a gente toma banho quente? Não, com temas diversos, né? Dilemas, alcoolismo, aborto, sexualidade, racismo. E aproximar a Umbanda, porque o umbandismo tem matriz na solidariedade e inclusão. Esses daí foram os nossos questionamentos. E, por favor, o nosso grupo se levante, agradecendo a Kênia pela sua elaboração dessa relatora. E um agradecimento especial ao Elias Moraes. Turminha, apesar de não ser do grupo, parabéns ao grupo, eu queria fazer um comentário, que essa questão da comunicação é uma questão gravíssima que temos aí no movimento, particularmente no movimento laico. No planejamento estratégico da CEPA, que foi publicado há 1 ano e meio, a questão da comunicação é uma das questões colocadas lá com várias linhas de ação, e que algumas estão bastante alinhadas com o que está proposto aqui. Então, quem quiser contribuir com isso também, que a gente organizar melhor essa nossa linha de ação, tanto no âmbito da CEPA Brasil, como no âmbito da CEPA Internacional, acho que podia visitar aí o nosso plano estratégico e trocar ideia com a gente, tá bom? É só entrar no site e procurar plano estratégico. Sinceramente, nada é tão fácil, mas eu acho que no site tem. É só falar com o Mauro. Mauro Espínola, procura Mauro. Acho que ele caminha, né? É perfeito, viu, Mauro? É importante a gente saber que já existem coisas acontecendo e aí a gente pode só incrementar, né, se associar
e contribuir. Eu achei isso muito importante. Por isso que eu falei que tem outros trabalhos. Lá no Centro Espírita Allan Kardec de Santos tem essas palestras, a gente insiste ainda em gravar. Eu até achei que ia cair no esquecimento. Não, essa semana eu fui ver lá o canal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube e transmite ao vivo e fica gravado as palestras todas, né, que tem lá. E tem mais de 100 visualizações em cada palestra. Então, o que significa que as pessoas, mesmo não indo ao centro, elas podem acompanhar da sua casa, elas estão acompanhando. Quer dizer, não é que isso é o melhor, é o perfeito, mas é uma forma. Então, cada um de nós tem essas contribuições. É interessante a gente agrupar tudo em torno de uma organização dessa. Tá? Perfeito. Beleza? Obrigada, gente. Valeu. Vamos lá. Salvar. Agora, eu estou pensando em qual que eu vou primeiro. Acho que eu vou no amarelo. Vamos no amarelo, que é o grupo da Sofia, não é isso? Vamos lá. Falando sobre... Eu não sei como é que sai disso aqui. Não consigo fazer maior. Aí, pronto. Falando sobre a questão dos jovens, né? Jovens e crianças. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui, tendo esse momento, né, de discussão e de tanto aprendizado, né? E o tema que o nosso grupo discutiu foram as possibilidades da ação espírita transformadora no ensino espírita para jovens e crianças. Obviamente, é um tema muito atual, no sentido de que a gente pode perceber que, nos últimos anos, há uma evasão muito grande dos jovens e das crianças das casas espíritas, né, em geral. Diante disso, a gente conversou acerca dos principais problemas, né, e de como que a gente pode resolver, né, isso na medida do possível. O que a gente pode detectar, primeiro em relação às crianças, né, à própria infância, a necessidade de um incentivo dos pais, da família, para que as crianças possam estar frequentando aquele ambiente. Que aquele ambiente não seja visto como um local, como uma segunda escola ou como um local obrigatório, mas sim como um espaço que a criança possa ser quem ela é e se ter aprendizado com os colegas, com os professores e ser ouvida, né? Ser protagonista naquele momento também. E a gente acredita que isso seja essencial. Além disso, a gente conversou muito também da importância de ter profissionais qualificados e que possam entender o quanto essa educação é ampla, né? Que ela não cabe só o conhecimento da doutrina espírita, mas sim o conhecimento de mundo, da atualidade, das dúvidas que essas crianças têm, irão ter quando forem mais velhas. Então, há essa necessidade dessa atualização, né, por parte dos pedagogos, né, dos professores. Agora, em relação aos jovens, o que a gente detectou que seria muito importante, né, para essa inclusão, né, para essa inclusão mesmo, é o acolhimento desses jovens, no sentido de que, na atualidade, nós temos um contexto muito diverso, quando comparado antigamente, né? E que a diversidade agora é muito grande, diversidade de pessoas, orientação sexual, contextos políticos, sociais, e essas novidades demandam que a casa espírita esteja atualizada nesse quesito. Não podem haver, como se diz, certos tabus dentro desse meio, não podem haver assuntos proibidos, porque isso afasta os jovens, isso faz com que eles não se sintam, não se identificam, e, consequentemente, acabam optando por outras religiões ou por outros espaços que possam trazer esse sentimento de pertencimento, né, propriamente. Outra razão que a gente identificou no nosso grupo é que, antigamente, havia uma sensação de uma causa maior, como citado pelo próprio Mauro, né? Uma causa em fazer... havia um sentido maior em participar da mocidade espírita, do grupo de jovens, e isso se deve muito também ao contexto político e social que demandava isso. Ou seja, um contexto de redemocratização, muitas vezes, então necessitava que esses jovens estivessem plenamente inteirados nas questões políticas, sociais,
E a gente percebe que, hoje em dia, as casas espíritas têm se fechado cada vez mais, buscando, às vezes, na tentativa de buscar não haverem conflitos ou coisas do gênero, acabam afastando, né? Então, é muito necessário que a casa espírita esteja inteirada nesse quesito, que esteja atualizada do contexto em que se vive, ainda mais considerando que, nos anos anteriores, nós tivemos governos que trouxeram desafios significativos tanto para a população jovem quanto para a população geral do Brasil. Então, a gente identificou essa necessidade dessa inclusão desse contexto para que os jovens sintam que há um porquê, há um sentido de estar ali, né? No geral, deixa eu ver se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né, do grupo que eu estou... Aí nós, conversando sobre tudo, só ressaltando o que foi dito também, é que é muito importante, auxilia muito, elementos como a arte, a música, são meios de fazer com que o jovem seja atraído, né, para a casa espírita. Inclusive, isso foi uma questão deixada pelo nosso relator, que é o que há de atrativo na casa espírita hoje. Porque nós percebemos uma evasão não somente dos jovens, mas muitos adultos e muitos idosos que deixam de frequentar a casa espírita. Então, fica esse questionamento para a gente, né? O que há de atrativo? E, encontrando isso, como demonstrar e como fazer com que isso seja acessível, né, para as novas gerações. E, diante dessas discussões, a gente elaborou 3 propostas mais concretas, né? A primeira é criar um canal de comunicação da CEPA Brasil, simples e não prolixo, com o público jovem, fora do centro espírita, pelas mídias digitais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, com temas atuais e depoimentos pessoais, sem perder a unidade do movimento, e valorizando todas as opiniões e visões políticas, sociais, morais e religiosas. Essa questão da unidade é muito importante porque, no contexto em que a gente vive, as diferenças se tornaram sinônimos de conflito, polarização. Então, a casa espírita tem que atender essas divergências políticas, sociais, mas sem que se perca esse ideal comum, essa unidade, né? Já a segunda proposta é criar espaços de exercício das habilidades, arte, música, valorizando o potencial de cada criança e jovem. E, nesses locais, fazer a inserção dos preceitos espíritas, com acolhimento, respeito e atenção às necessidades de cada um. E, por último, a terceira proposta é incentivar a família e os trabalhadores do centro espírita a estimular e incentivar as crianças e os jovens a frequentarem as atividades, que é aquilo que a gente já comentou, que é fazer esse jovem, fazer essa criança se sentir importante, se sentir que ele está participando daquele todo, sabe? Que aquela casa espírita precisa dele tal qual ele precisa dela. E é isso, eu gostaria de pedir para que o meu grupo se levantasse, né? Se apresentassem aqui. Uma outra linha de ação proposta no planejamento estratégico da CEPA é de jovens e adolescentes. Muito bem. E, por fim, a equipe vermelha, juro por Deus que isso foi aleatório, tá, gente? Não foi de propósito, essa coisa da cor. Propostas de ação política nos campos político e social foi muito aleatório, não foi escolhido de propósito. Então, eu chamo a equipe da Márcia, né, para falar sobre essas... Estava pegando fogo aqui, vamos ver. Estou enxergando. Ampliar as ações sociais do... O nosso grupo, então, era possibilidade da ação espírita transformadora no campo político e social. Tá? Ampliar as ações sociais dos centros espíritas com ações de fomento à consciência para a cidadania, a democracia, a justiça social. Segundo, compreender as demandas concretas da sociedade pelo aprendizado das experiências sociais e espirituais colocadas em prática por outros grupos e instituições, mesmo que não espíritas, e que desenvolvam atividades sociais e políticas efetivas, podendo, inclusive, engajar-se nelas.
buscar vínculos com grupos sociais vulneráveis e periféricos, na perspectiva de procurar a realização dos direitos humanos e sociais, entendidos como direitos espirituais. Engajamento individual e institucional nas instituições e organização política das localidades onde as instituições se encontram, incluindo desde o debate interno no centro até a participação ativa nos fóruns de maior amplitude social. Conhecer os problemas concretos do entorno do centro espírita, avaliar as capacidades e possibilidades dos cooperadores da casa e planejar e efetivar as ações. Mobilizar as relações mediúnicas para dialogarmos com os espíritos a respeito das posições e controvérsias sociais e políticas, utilizando tais comunicações como orientações e como objeto de reflexões a respeito das diversas questões de contexto. A gente foi discutindo um monte de coisa, né, para fomentar essa discussão e essa ação dentro do centro, e aí... Quem foi que lembrou? Foi a Clícia, não foi? Quem foi? Que lembrou de que é bem interessante a gente também discutir com a equipe espiritual essas questões sociais e políticas da casa, né? Trazer para dentro do centro as questões sociais e políticas de relevância para a sociedade e as discuti-las à luz do pensamento social espírita, respeitando as diferenças de compreensão e de posições entre os companheiros. Porque aí sempre surge aquela questão das diferenças, né, de posição política e de entendimento das coisas. Oferecer à sociedade as posições espíritas nesse campo como referência para uma compreensão espiritual do mundo, incentivando a participação individual e institucional dos companheiros nesses fóruns. Foi uma discussão bem interessante e o pessoal propôs coisas que eu entendo como factíveis, né? Assim, por exemplo, de você ter... quem se interessa mais dentro do centro, a participar dos conselhos todos que a gente tem na sociedade, teve uma fala muito interessante da gente se preparar para trabalhar socialmente em questões que a sociedade demonstra necessidade e não a gente criar, né, um trabalho que a gente acha interessante, tentar casar essas duas coisas, né, trabalhar na necessidade da população, participar dos movimentos feministas, dos movimentos de saúde, de educação, como representando o nosso centro, né, trazendo o pensamento do centro e representando o nosso centro, que isso vai demandar duas coisas interessantes. Uma é a gente poder trazer de volta para o centro essa discussão que acontece na sociedade, e nesse debate a gente ir crescendo social e politicamente, e outra, a gente divulgar o nome do centro e as pessoas que tiverem interesse, né, em querer conhecer uma casa espírita, saber que a nossa está ali e vir procurar a gente. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, se alguém do nosso grupo quer colocar alguma coisa. Quem é o grupo? O grupo podia ficar em pé, né, para todo mundo ver. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Era isso mesmo? Faltou alguma coisa? Tá certo, Signatis? Foi o nosso relator, por isso que eu estou perguntando. De qualquer forma, eu quero agradecer muito aos moderadores, né, que aceitaram participar e coordenaram muito bem coordenado. Muito obrigada. Obrigada pela sim.